Olá, sejam todos bem-vindos ao Multicast, o podcast da Multipel. Hoje vamos gravar o nosso 13º episódio, tá? Com o tema Melhoria Contínua. Vocês sabem o que é melhoria contínua? Você, empresário, você, profissional, já ouviu falar sobre melhoria contínua? Já ouviu falar sobre Lean? Lean é uma filosofia, tá? E hoje nós temos uma convidada muito especial aqui, que tem muita experiência nessa área de melhoria contínua, representando aqui a Cristal Copo, para trazer como é formar líderes através da filosofia Lean. Quais são os principais desafios enfrentados? Quais são os principais benefícios de aplicar essa filosofia? Com a gente hoje, apresento a Mari, da Cristal Copo. Mari, seja bem-vinda ao Multicast. Obrigada, João. Olá, pessoal. Meu nome é Mariane Candioto, sou coordenadora de melhoria contínua na Cristal Copo. Já atuo na empresa há 3 anos com o desafio de implantar a melhoria contínua na empresa, que não é um desafio fácil, João. E vamos estar compartilhando um pouco com vocês hoje, falando desses desafios que a gente enfrenta dia a dia na melhoria contínua. E vamos lá, Mari, como é que você entrou nesse mundo de melhoria contínua? Você já nasceu com esse desejo ou isso foi se construindo ao longo da sua carreira? Como é que foi isso? Foi se construindo. Então, na primeira empresa na qual eu trabalhei, quando a consultoria do Senai, eles foram na empresa para fazer um trabalho de implantação da cultura Lean e precisávamos de pessoas que puxassem o projeto enquanto os consultores não estivessem presentes, né, na empresa. E precisavam de uma pessoa, e quando veio esses conceitos, foi algo que eu me identifiquei muito, algo pessoal. Então, conectou a Mari como pessoa com a filosofia Lean, na questão de querer mudar, melhorar, buscar sempre formas de aprimorar a forma de pensar, a forma de agir, ajudar as pessoas. Então, isso conectou muito com a essência da Mari. Então, por isso que eu vi essa conexão na melhoria contínua. E para os profissionais que estão assistindo a gente, para poder aplicar o Lean hoje, tem alguma formação específica ou você pode vir de uma área, qualquer área? Como é que funciona isso daí? O Lean ele é aplicado em qualquer área, em qualquer empresa, porque é entender o processo. Tendo um processo, eu consigo aplicar a melhoria contínua, eu consigo aplicar o Lean Manufacturing. Lean Manufacturing é voltado para fábrica, na parte de processos fabris. E Lean Office na questão de administrativo, escritório, serviços e Lean Service para serviços. Bacana. E como é que foi na Cristal Copo lá? Você foi contratado especificamente para poder aplicar a filosofia Lean lá? Como é que foi isso daí? Isso. Eu vim para a Cristal Copo para estruturar o setor de melhoria contínua. Então, esse foi o meu primeiro desafio na Cristal Copo. Eu não conhecia ninguém, então cheguei já com esse desafio sem conhecer e precisar conectar os profissionais, a cultura e a melhoria contínua. Então, foi um desafio muito grande. Foi passado primeiramente a missão de iniciar com o programa 5S. Então, esse foi o primeiro desafio que a gente enfrentou, então a implantação do programa. No ano seguinte, eu entrei em 2022, em 2023, nós já tínhamos o primeiro dia D, que a gente chama, que é um dia onde nós dedicamos à aplicação dos 3 primeiros S. Então, utilização, avaliação do material que vai continuar no processo, o que não, organizar e limpar a casa. Então, para mostrar que, de fato, a empresa está se preparando para um momento, né, um processo de mudança. E nós iniciamos em 2023 na unidade matriz, onde foi feito o primeiro dia D, e gerou um mutirão organizado com participações de todos os profissionais, mesmo eu não conhecendo ninguém na época. O pessoal, de fato, os profissionais compraram a ideia e participaram num mutirão organizado, administrativo, fábrica, uma troca muito bacana. Nosso CEO também participou desse movimento, os diretores, o diretor no arquivo morto, fazendo a limpeza, não tinha essa de é administrativa, é fábrica, não, era uma sinergia, todo mundo participando
contribuindo, porque de fato era a virada de chave, o começo da mudança e adentrando a melhoria contínua na Cristal. Bacana. Você falou sobre 5S. Explica para a gente assim, melhor o que, que é. É uma Certo. ferramenta? É uma metodologia? O que, que é o 5S? Isso, De forma resumida. Assim. o 5S, ele é uma das ferramentas, né, voltadas para a melhoria contínua, mas eu sempre gosto de, Mari, como que a gente implementa? Primeiro, nós temos que, o que vem primeiro? O problema. Então, eu tenho que, olhando num contexto, o que precisava ser implementado na Cristal Cop? Identificamos que o 5S era um dos pilares que precisava ser implementado. Por isso que vim com o desafio de iniciar com o programa 5S. Mas pode ser que em outras empresas seja outra ferramenta que tu vai estar utilizando para melhorar o teu processo. Mas de uma maneira simplificada, João, primeiro, utilização, deixar o necessário, na quantidade necessária, e se perguntar, por que eu estou comprando tanto desse material? Por que eu estou acumulando tanto material que muitas vezes a gente não precisa? E na Cristal, algo bacana foi que nós identificamos que muitos materiais voltados para a manutenção eram comprados sem necessidade. Então, fomos no estoque e identificamos que haviam muitos materiais que foram comprados numa quantidade excessiva, e nós conseguimos identificar isso nesse mutirão do 5S. Então, primeiro de tudo, ver o que é necessário do desnecessário. Segundo, organizar, então, de forma a facilitar o acesso e a reposição dos materiais, ou seja, materiais de uso frequente, o mais próximo possível dos profissionais para facilitar a operação. Materiais de uso esporádico pode estar ficando em um lugar mais afastado. Terceiro, a limpeza. Então, a limpeza não propriamente dita por limpar, mas por identificar as causas da sujeira. O que está fazendo com que o meu profissional tenha que estar limpando com tanta frequência? Qual que é a causa raiz disso? Depois desses 3 S's bem implementados, a gente primeiro tem que começar com estes 3, aí vai para o quarto e para o quinto S. No quarto S entra muito a questão do padrão, a padronização. Como que eu vou manter os 3 primeiros S's? Mas também olhando com o viés de saúde e segurança dos nossos profissionais. E o quinto, que é a autodisciplina. Ou seja, eu conheço as normas, as regras, os padrões da empresa. Agora, o grande desafio, colocar em prática. Ou seja, cumprir com o que foi estabelecido. Então, a gente pode dizer que os 5S é o diagnóstico, né? E, primeiro de tudo, vai ter um problema. Então, você vai usar os 5S para poder gerar esse diagnóstico, já fazer um plano de ação, né? Iniciar essa tratativa desse problema? Sim, o 5S ele é a base para todas as outras ferramentas, digamos assim. Eu vou dar um exemplo. Nós também implementamos na Cristal Copo a TRF, que é troca rápida de ferramenta. Como nós temos moldes robustos na troca de um produto para o outro, nós precisamos ter uma troca mais rápida para ter uma agilidade, uma flexibilidade dentro do nosso processo. E com relação aos setups, é algo que faz sentido para a Cristal Copo, porque esta ferramenta faz sentido na nossa aplicação, no nosso cotidiano. Então, foi uma das ferramentas que nós aplicamos. Mas para ela de fato funcionar, precisa também do 5S como uma ferramenta de apoio. Então, eu gosto de colocar da seguinte forma: nós temos, sim, as ferramentas, é importante que a gente tenha domínio delas, mas o Lean não é uma caixa de ferramentas. Tu tem que ter o domínio, tem que ter o conhecimento, mas precisa ter a vivência dentro do processo. Tu entender o teu processo e identificar em que local eu preciso estar melhorando. Qual ferramenta melhor vai fazer com que eu chegue na causa raiz do meu problema. Bacana, porque a gente está falando de melhoria contínua, né? Então, assim, até o tema do nosso episódio hoje é melhoria contínua, como melhorar a sua empresa todos os dias. Sim. A filosofia Lean, ela vai sempre atuar em cima de um problema, ou ela também atua em cima de algo que já está funcionando em torná-lo melhor. Eu tenho essas duas vertentes, como é que é isso daí? Sim, nós podemos atuar no problema. Então, para usar as ferramentas, primeiro eu tenho que identificar um problema. Eu tenho que ter a ciência, eu tenho que ter noção que ele existe e trabalhar para resolver. Mas eu também posso estar utilizando, por exemplo, em um desenvolvimento de um novo produto. Como que eu posso trabalhar para que o meu desenvolvimento do produto seja ágil, que de fato ele esteja com viés de resolver o problema do cliente, né? E estar com esse viés. Porque o Lean, um dos princípios é criar valor conforme a óptica do cliente.
Ou seja, o que o nosso cliente está disposto a pagar? Isso é valor. Então, outro ponto que conecta muito com o Lean é a agregação de valor. O que é valor para o meu cliente? Olhando para o nosso produto, o que gera valor? O que agrega valor? Então, esse ponto é um dos principais princípios. Depois, a gente tem o fluxo de valor, ou seja, desde o pedido do cliente até a entrega do produto final, todas as etapas que o nosso produto passa até chegar ali na gôndola, até chegar na mão do nosso cliente, como que eu posso fazer com que esse processo seja mais ágil possível? Que haja uma agilidade até a entrega do produto para a utilização dele. Fluxo contínuo, né? Peça a peça, não gerar desperdícios, busca pela perfeição. Às vezes, João, tu pode pensar, mas perfeição, Mari, é algo que é difícil de alcançar. Mas todos os dias nós buscarmos formas de fazer o nosso trabalho da melhor forma, buscar ser melhor do que a gente foi ontem, é um grande desafio, mas é algo que é muito gratificante. Quando a gente vê a evolução que a gente faz, né, a evolução que a gente traz para a empresa. Bacana. Então, eu posso falar, baseado no que você me disse, que o cliente está no topo dessa cadeia? Isso. E que essa filosofia Lean, ela busca melhorar os processos internos dentro da empresa, eles serem mais eficientes, mais eficazes, isso, com o propósito de gerar valor para o cliente. Para o cliente. Isso. Esse é o objetivo. Isso. João, o Lean, ele nasceu em um período de crise, né? Após a Segunda Guerra Mundial, Japão em crise, pós-guerra, precisando se reerguer. Então, tu imagina um cenário caótico desse, uma empresa precisar se reerguer, ela não tinha opção, ela precisava se reerguer e tu buscar formas de fazer isso. Então, foi o que no Japão foi feito, buscando formas de sobreviver. Então, por isso que a gente às vezes vê que nós desperdiçamos muito. E no Lean, a gente faz com que a gente identifique e enxergue os desperdícios. Que avalie que uma movimentação desnecessária é desperdício. Estoque muito alto que acaba escondendo os problemas é desperdício. Espera, às vezes meu profissional aguardando uma informação, aguardando um e-mail, ou dentro do processo, aguardando o manutentor ir para fazer o reparo na máquina, tudo isso é desperdício. É interessante que a escassez do pós-guerra foi um grande ativador para essa filosofia. Sim, eu sempre digo que na crise, crie, pense diferente, faça de forma diferente. A gente precisa, nesses momentos de desconforto, buscar formas de se aprimorar, de melhorar, para que eu tenha, de fato, uma sustentabilidade do meu negócio nesses períodos, principalmente na crise. Porque é na crise que a gente precisa se reinventar. E é interessante, por quê, né? Não sei vocês aí, como que está o mercado para vocês? Né? Você que está nos assistindo, seja você profissional, seja você empresário, empreendedor, será que hoje a concorrência ela está maior ou menor? Será que as empresas que fazem sempre a mesma coisa, elas vão sobreviver? Será que hoje a metodologia, a filosofia Lean, ela é algo necessário ou é uma filosofia só para grandes empresas, grandes organizações? O que você acha disso? Então, João, o Lean ele pode ser aplicado em qualquer manufacturing, office, service, em qualquer ambiente. Existindo o processo, a gente consegue buscar formas de melhorar. Até em serviços que às vezes a gente pensa que, imagina, não vai existir hospitais, um exemplo. Em hospitais é um ramo em que o Lean tem vindo muito forte. Porque o Lean surgiu no chão de fábrica, né, em indústrias, correto? Isso, Toyota. Só que hoje ele não está só nas indústrias. Não. Ele está em serviço, está nas vendas. Em todos, existindo processo, existindo uma lógica de um processo, tu consegue implementar a melhoria contínua. Bacana, vamos avançar agora. Né? Acho que já deu para todo mundo entender como que essa filosofia funciona. Fala um pouco para a gente o que é a Cristal. Tá? E como que vocês aplicaram em um caso de sucesso a filosofia Lean? Para o nosso público conseguir entender agora de fato que não é só uma filosofia,
não é algo que está longe do nosso dia a dia. Sim. É algo que a gente consegue aplicar e colher os resultados. Perfeito, João. Então, contando um pouco sobre como foi, como está sendo, eu sempre gosto de trazer como jornada, porque não tem um fim, então uma jornada de melhoria contínua na Cristal Copo. Como eu comentei no início, nós iniciamos com o programa 5S, foi feito inicialmente na nossa unidade matriz, mas já atingimos todas as unidades do Grupo Cristal Copo. Então, foi um movimento que gerou um engajamento muito grande dos nossos profissionais e de todos os níveis, tanto o processo de chão de fábrica quanto o administrativo. Então, foi algo muito bacana desse engajamento, desse envolvimento. Mas só uma pergunta, se a empresa não tiver uma cultura forte, direcionada para isso, você acha que é possível aplicar ou vai ter um desafio grande? Tem muitos desafios. O ideal é ser top-down, de cima para baixo, ou seja, vir da direção, vir da liderança, porque isso facilita e encurta muitos processos. Mas, exemplo, Mário, eu não veio de cima, eu fui numa palestra, vi isso no podcast, assisti, tive interesse, quero aplicar. Quando vem de baixo para cima, tu precisa comprovar com números. Então, eu vou implementar, vou fazer um projeto Kaizen, fazer uma melhoria dentro do meu processo. Comprove com números, porque quando tem lá dados e fatos, não tem muito o que argumentar. Então, para ganhar força, quando não vem de cima, é comprovando com números. Que é uma forma de você mostrar que vale a pena. Que vale a pena investir Isso naquilo. Isso aí. Então, na Cristal Copo veio de cima, então veio da direção, e isso dá uma força muito grande para o programa. Iniciamos com o programa 5S e já estamos com o nosso programa Líderes Lean, que isso é que eu um ia perguntar, orgulho. A liderança já tinha um exemplo, você veio trazendo esse projeto. Isso. Mas alguém da liderança já conhecia ou não? Muito pouco, muito pouco. Posso citar como exemplo a nossa diretora, né, a Suane, que também já participou Sim. aqui do podcast. Ela veio já com essa metodologia e filosofia de outras empresas e foi uma das nossas maiores apoiadoras também dentro do projeto, da concepção dos projetos. Tivemos também outros diretores, gerentes que vieram de outras empresas, mas internamente o time não conhecia. Não sabia o que era 5S, nunca ouviu falar sobre Lean, sobre melhoria contínua. Então, foi algo muito novo. Então, é importante também porque tu planta a sementinha da melhoria contínua. Tu faz com que as pessoas... Aí eu tenho uma dúvida, um exemplo. Claro. Entendendo que a gente vai iniciar essa jornada e eu vou implantar lá na Multipel essa filosofia. Perfeito. Primeiro, eu treino a minha liderança ou primeiro eu enxergo um problema, né? Enxergo algo que eu desejo melhorar ou primeiro eu treino a minha liderança, né? Informar líderes Lean para depois eu avançar na resolução do problema ou na melhoria de um processo? Então, João, como que nós fizemos na Cristal Copo para também facilitar na resposta? Primeiro, nós entendemos o contexto Cristal Copo. Onde estariam os problemas, onde que a gente precisaria atacar, porque com base nisso eu vou saber quais ferramentas, quais metodologias eu vou colocar dentro do meu programa de treinamento, para que faça conexão com o processo. Porque se eu trazer várias outras ferramentas, que tem muitas para apresentar, às vezes não vai conectar com o dia a dia do processo daqueles profissionais. Então, vai ser mais um treinamento que eles vão participar e não vão colocar em prática. E o Líderes Lean, o que a gente fez? Olhou para a Cristal Copo como um todo, identificou os problemas, os principais gargalos, os gaps, onde que a gente precisava estar atuando, tanto no administrativo quanto no processo de fábrica, e construiu esse programa com as metodologias que fazem sentido para a Cristal. Então, no caso da Multipel, é entender a Multipel, olhar para hoje como ela está, os processos da Multipel, e identificar onde que a gente consegue atuar e de que forma. Então, não existe receita de bolo. Não tem... se alguém vende receita de bolo, não vai, porque não existe. É, de fato, tu entrar no processo, tu conversar com as pessoas, entender a dor das pessoas e propor a melhor solução. Então, eu sempre falo que no início é ir no Gemba, que a gente chama, que é lugar verdadeiro. Exatamente. Eu onde as coisas acontecem. Onde as coisas acontecem. Isso mesmo. Para entender a realidade,
Não com base no que um profissional falou, não. Vai lá no processo. Não toma a decisão, às vezes, atrás de uma mesa, atrás de uma cadeira. Vai lá no processo, entende como ele funciona, entende a dor, conversa com as pessoas. Muitas vezes as pessoas acabam sendo muito carentes, às vezes nem um bom dia, às vezes as pessoas não recebem, e tu tá no processo, entendendo a dor, e a pessoa vendo que com aquela ajuda ela melhorou, né? O processo dela melhorou, a vida dela melhorou, porque a gente passa mais tempo da nossa vida no trabalho do que em casa. Então, vamos fazer com que essa estadia durante o dia a dia de trabalho seja boa, seja algo que favoreça e se sinta parte da empresa, né? Que esteja vestindo a camisa da empresa. Então, a gente pode falar que o primeiro passo é gerar um diagnóstico para poder entender, né, como que a empresa está, em qual nível de maturidade ou, né, de processo ela está. Junto com isso, achar as ferramentas que vão trazer as melhores soluções e, junto disso, preparar os líderes para poder aplicar essas ferramentas, correto? E foi esse terceira etapa. Isso foi o que vocês fizeram? Foi. Então, primeiro entender o contexto da Cristal, identificar as ferramentas que melhor fazem sentido, e aí desenvolvemos o Líderes Lean, treinando primeiramente foi direção, coordenador, gerente, todas as lideranças até chegar na base. Então, é um projeto que ele não vai ter fim, então ele vai estar sempre acontecendo, porque a gente quer chegar até na base, até lá na operação, para que todos, que de fato seja uma cultura, que as pessoas vivenciem isso. E eu vou ser bem sincera contigo, João, não é fácil. Então, eu não quero também iludir as pessoas a achar que é tudo mil maravilhas, porque não. A gente ouve muitas coisas negativas no tipo, sempre foi assim, por que mudar? Mas não faz sentido eu estar fazendo isso. Quem é você para vir me ensinar a trabalhar? Então, tem. É triste. Tem, mas o que eu dou de dica e passo para quem é da área de melhoria contínua? Resiliência. A gente precisa ser resiliente. Verdade. E persistir. Persistir. Não deu certo dessa vez, muda a estratégia, melhora, mas não desiste. Não desiste. E quem trabalha com melhoria tem que gostar. Tem que ter aquele brilho no olho e gostar do que está fazendo, porque tem desafios e tem que gostar de pessoas. Porque tu tem que estar no processo. Tu tem que estar lá no chão de fábrica, tu tem que estar lá no administrativo, tu tem que estar chamando, tu tem que estar envolvendo. Tem que ser assim. Tu tem que ouvir, tu tem que falar menos e ouvir mais quando tu está no processo. Então, tu não vai chegar mandando que seja dessa forma ou fazendo, ditando as regras. Não, tu vai ir no processo, entender como as coisas acontecem e com isso vai construir junto com o time. Tu tem que trazer o pessoal para perto, para junto de ti, mostrar que não é uma ameaça, mas sim alguém que veio para dar suporte, alguém que veio para dar força para que eles consigam as coisas, consigam as melhorias. Acho que acontece muito do líder se sentir ameaçado. Sim. Né? Porque é algo novo, às vezes ele não domina aquela filosofia, ou não domina as ferramentas, então aquilo para ele é uma ameaça, porque assim, meu Deus, vou perder o meu emprego, vou perder a minha posição. Só que na verdade não é isso que acontece, né? Não. A gente está capacitando esses líderes, a gente tem no slogan do nosso programa, líderes em liderança, que não só apenas lidere, mas inspirem as suas equipes a buscar a melhoria. Mostre que a melhoria faz sentido para o processo, faz sentido para o dia a dia no processo, sabe? E é bacana demais. Na Multipel, esse ano, a gente aplicou, a gente até conversou sobre isso, as MCIs, né? Sim. E, assim, é um trabalho bem robusto, né? Praticamente não, envolve toda a empresa. Sim. E a palavra, você me pergunta assim, João, qual que é a palavra que você destaca para esse ano de 2025 na Multipel? Resiliência. Sim. Porque, assim, não é fácil, né? São processos novos, né? São reuniões de cadência que não existiam antes. Então, praticamente, toda semana tem reunião para você estar falando sobre os compromissos que foram alcançados, compromissos da próxima semana, como que está a entrega dos resultados. Então, assim, não chega a ser maçante, mas você tem que ter aquela resiliência, porque as pessoas, a tendência é que todos querem que, às vezes, não torcendo para que aquilo não continue,
mas é porque mexe, né? Mexe com a gente, né? Tão falado, tira a gente da zona de conforto. Sim. E de fato, né? Então, assim, e o que eu entendi? Nós, como profissionais, né? Como empresa, se a gente não tiver a todo momento buscando, o que eu estou produzindo, o que eu estou trabalhando, tem que estar trabalhando em algo novo. Sim. Que de fato mexa comigo, que me faça ser melhor. Sim. Né? Automaticamente, se eu sou um profissional melhor, a minha empresa, a empresa que eu trabalho, será uma empresa melhor. O Lean fala sobre isso, não fala? Sim. E até, João, criar, por exemplo, eu não sei por onde começar, onde que eu olho. O que dentro do meu processo, o que agrega valor para o meu cliente? Olha para o teu processo e olha, de fato, o que ele está disposto a pagar? Vamos começar a olhar para o cliente. Para o cliente. O Lean fala muito sobre isso e é algo que muitas vezes as empresas têm dificuldade. Acabam se afundando dentro do processo com questões burocráticas e acabam não olhando para o cliente em si. Será que ele está disposto a pagar? Será que faz sentido? No Lean, nós também colocamos na parte de agregação de valor. Então, nós temos os processos que agregam valor. Dá um exemplo da Cristal Copo, todo o processo de transformação. Eu pego a minha matéria-prima, transformo numa bobina, minha bobina, o nosso produto acabado, e esse produto chega para o cliente, isso agrega valor. Isso o cliente está disposto a pagar. Processos que agregam valor, mas não agregam, mas são necessários. Um exemplo que eu dei dos setups, né, das trocas de produto. O cliente não vai pagar mais caro porque eu, ao invés de 1h30, eu levei 2 horas no meu setup. Ele não vai estar disposto a pagar por conta disso. Então, são processos que eu preciso diminuir cada vez mais o tempo. E atividades que não agregam valor são desperdícios. Esses precisam ser eliminados. Uma pergunta interessante aqui, eu estava pensando. Para aplicar a filosofia Lean, é necessário investimento? Porque você falou de processos. O meu setup levava 1 hora... Levava 2 horas, eu conseguia, através de um olhar focado ali naquele processo, trouxe de 2 horas para 1. Sim. Ou seja, teve algum investimento financeiro ou apenas teve investimento intelectual? Como que isso deu? Eu preciso de investimento financeiro para poder aplicar o Lean, sim ou não? Não. Até na filosofia Lean é fazer mais com menos, é trabalhar com os recursos que tu tem. Trabalhou com os recursos que tu tem, deu resultado dessa forma, aí tu pensa em futuramente ter um investimento, mas é trabalhar com as ferramentas que tu tem, né? Dessa forma que a gente implementa. Um exemplo, vou começar com um quadro de gestão à vista. Começa com o que tu tem, faz rodar, faz no papel, porque muitas vezes as pessoas já vão lá na automatização e tal, e às vezes está automatizando um processo errado. Então, começa com o papel, começa junto com os times, envolvendo as pessoas, faz dar certo assim e depois evolui para outros mecanismos. Explica para a gente, para a nossa audiência, o que é essa gestão à vista, que é interessante. Perfeito. Então, gestão à vista não se limita somente a quadros e indicadores, tu olhar para o processo e tu conseguir visualizar o fluxo, seja de informações ou seja de materiais. Então, ter uma gestão à vista de quantos produtos que foram produzidos, quanto que falta ainda produzir, quanto que já foi carregado. Então, olhando para o teu processo, sem tu precisar falar com absolutamente ninguém. Então, entrei no processo, sem precisar falar com ninguém, e eu consegui visualizar todo o fluxo da operação, de forma visual. Então, facilitando o entendimento do que está acontecendo no processo. Pô, bacana. E assim, às vezes a gente vê consultorias, né? Que traz assim, um orçamento enorme para a empresa. Você tem que comprar isso, você tem que investir naquilo, porque a sua receita vai melhorar, ou sua produção vai melhorar, sendo que às vezes a gente esquece de olhar para dentro, né? Primeiro, assim, algo filosófico, né? Filosofia ali. Sim. Você concorda que o primeiro passo, então, é olhar para dentro? Isso. Eu costumo dizer, até o slogan do nosso programa 5S, é o básico, bem feito e mantido, hoje, amanhã e sempre. Porque às vezes eu vou pensando em algo mirabolante e o básico não está sendo feito. Então, a mensagem que eu deixo é o básico, bem feito e mantido, hoje, amanhã e sempre. Constância.
Porque normalmente fazemos um evento, gera aquela empolgação, o pessoal vai, participa, só que a tendência até do ser humano é voltar como era antes. O patamar para a zona de anterior. conforto, sabe? Então, o que a gente precisa? Constantemente tá fazendo esse time sair da zona de conforto, buscar novas formas de motivar, de engajar. É fácil? Não é. Mas a cada momento a gente precisa se desafiar e buscar formas de pensar diferente, de olhar para o processo com outro olhar. É interessante, porque a empresa tem aquele gráfico de U invertido, né? Aham. Tanto a parte de empresa quanto profissional. Então, quer Sim. dizer, eu começo aqui sem experiência, vou trabalhando, vou crescendo, chego num patamar bacana. Sim. Só que nesse patamar, muitas empresas e muitos profissionais se perdem. Ficam estagnados. Fica estagnado. Isso. Só que a tendência é o quê? Você cair. Regredir. Isso. E depois de você voltar é difícil. É. Então, assim, óbvio que chegar no topo é muito difícil, mas se manter no topo, Sim. O grande desafio, João, que eu digo, tanto em todos os programas, é a manutenção. Como eu vou manter os meus profissionais engajados, confiantes na melhoria? Temos a questão da rotatividade também, que é algo que impacta várias empresas. Então, como que a todo momento eu vou estar trazendo esses profissionais para a melhoria contínua, fazendo com que eles entendam, né? Que a gente está resolvendo os problemas deles, está facilitando o dia a dia deles. E o Líderes Lean, se me permite, foi um programa de treinamento e desenvolvimento de profissionais que não é somente um treinamento. Ele precisa, ao final desse percurso, ter um entregável, que a gente coloca como um desafio deles aplicarem o que eles aprenderam durante os encontros na prática. Ou seja, ao final do Líderes Lean, eles precisam apresentar um projeto de melhoria para a direção. Ou seja, imagina o profissional tendo esse reconhecimento de estar lá, frente a frente com a diretoria, apresentando seu projeto, sendo visto. Isso é muito gratificante. E eu sempre digo que na melhoria contínua, nós estamos atrás das câmeras. O ator principal é quem está no processo. Quem tem que brilhar é quem está no processo. Nós fazemos todos os bastidores, né? Fazemos com que eles aprendam, com que eles consigam colocar em prática, mas o que de fato nos deixa muito gratificante é ver eles apresentando, eles sendo reconhecidos perante a direção sobre os projetos que eles desenvolvem. E um outro ponto também é que no Líderes Lean a gente trabalha muito com a questão da leitura, como a gente comentou. Bacana. Então, nós trazemos de forma a simplificar. E o livro até trouxe para te presentear, João. Opa! O nosso kit Líder Lean. Valeu, obrigado. Onde nós temos o nosso... Pode abrir? Pode abrir. Nós temos o nosso livro, esse é o livro que nós entregamos para os nossos líderes Lean. Tudo que aprendi sobre Lean foi Obrigado. no primeiro ano da escola. Então, tu imagina, às vezes tu pensar... No primeiro ano da escola, no primeiro então, ano já da tem? escola. Então, tu imagina, vai ter que ser aqueles livros gigantescos, aquelas teorias complexas. Não, se tu ler, tu vai ver. Tudo que a gente aprende no primeiro ano da escola é o Lean. Então, no Líderes Lean, a gente faz de forma a simplificar. Não a trazer termos complexos, questões difíceis. Não, como que eu vou simplificar algo que, sim, tem uma metodologia, né, para ser ensinada, mas de forma que eles entendam o que está acontecendo, entendam o que eles vão ter que fazer na prática. Então, é o livro que a gente faz, que a gente chama dos cumbucas, né? São discussões, então, a cada encontro, eles leem um capítulo e vão para discutir, e nesse tema eles têm que correlacionar com o dia a dia e com o trabalho que eles executam. Isso gera uma interação muito bacana. Porque a gente sabe, quando um profissional ele tem essa rotina da leitura, ele também vai se desempenhar, vai se desenvolver bem como líder. A comunicação dele melhora, a escrita dele melhora. Então, é um ponto também que a gente traz com o Líder Lean, de preparar o líder também com esse viés da leitura. O repertório dele melhora demais. Muito. A parte dos livros também, a gente aplicou na Multipel, né? A gente Sim. até conversou sobre isso, assim, é um resultado fantástico. Então, assim, eu tenho líderes lá que nunca tinham lido um livro. Sim. O cara nunca tinha lido na vida. E hoje, ele criou o hábito da leitura. Né? Porque como você reforçou, a parte cognitiva dele, a parte de repertório em relação à comunicação, resolução de problemas, né? O próprio raciocínio
avança demais, porque a leitura, ela liberta, né? Sim. Então, assim, abre campos, horizontes que a gente nunca imaginou. Então, gente, você que não tem o hábito da leitura, fica essa dica para você. Não é uma dica valiosa, não é uma dica simples, né? Sim. Gente, vamos ler. Vamos ler, porque a leitura vai trazer horizontes para você que você nunca imaginou. E você que é líder, gere esse engajamento do time, faça algo diferente. Em empresas da região, a gente sabe que eles fazem no intervalo com pizza, pega ali o livro, faz uma interação. Então, faz isso, começa, né? O primeiro passo é dar o primeiro passo. E constância, né? Precisa ter essa constância, acreditar. Mari, é 100% o engajamento? A gente sabe que não vai aderir a todos, né? Sim, mas quando a gente sim. recebe um feedback, Mari, eu já estou aplicando em casa. Não, eu levei isso para mim. Então, porque é uma filosofia. É pensar de forma a melhorar os seus processos, melhorar as atividades, a forma de visualizar e de fazer as coisas, né? Ser um ser humano melhor. Então, por isso que a melhoria contínua é algo que me encanta muito e busco muito conhecer e aprender cada vez mais, porque é uma filosofia de vida. E uma outra dica que eu dou também, para quem está trilhando essa jornada de melhoria contínua, busque profissionais referência na área. Veja o que eles estão fazendo, qual a forma que eles executam. Eu lembro que você mandou vários documentos, né? Foi. Livros digitais, mandou também profissionais poder estar seguindo e realmente faz a diferença. Sim, porque eles já estão nessa jornada há muito tempo. Então, conversar, ter a oportunidade de conversar com profissionais como esses, ler sobre, mas nada disso vale se tu não for no Gemba, se tu não for no processo, se tu não for no dia a dia, não estar com as pessoas, gostar de estar com as pessoas. Então, é uma somatória, né? É uma engrenagem. Tu precisa ter o conhecimento das ferramentas para te conseguir trabalhar com elas, precisa dominar do assunto, mas tu precisa estar no processo. Um líder alienado não tem condição de... Não, é difícil. Mas o que a gente faz? Conquista, traz para perto, mostra com números, mostra que está facilitando o processo dele. E quando começa a dar certo também, aí é bom demais, né? Quando começa a ver os resultados... começa a performar, 2, 3, sim. aí... A gente vai entrar na terceira turma de líderes Lean, já foram 2. As 2 primeiras foram mesclado, administrativo e fábrica. Então, foi uma sinergia muito bacana, surgiram vários projetos. E o outro ponto também é que nós mesclamos profissionais de unidades da Cristal Copo, né? Das falas que a gente recebe nos retornos, nos feedbacks, Mari, eu nunca conversei, tipo assim, a gente trabalha na mesma empresa, eu nunca conversei com a unidade tal, com o profissional tal. Às vezes não conhece, fala só por telefone. Não, só por telefone, nunca viu pessoalmente. Então, o Líder Lean também, ele conecta, ele faz essa integração dentro da empresa. A gente viu na última apresentação de projetos, nunca fui na empresa tal, conheci o processo, conheci as pessoas, gerou uma conexão. Isso também é muito importante, essa sinergia dos profissionais da empresa. Então, assim, para a gente resumir, qual que é o maior benefício que você acha que essa filosofia gerou para a Cristal Copo? Para a Cristal Copo foi... Dentro dos benefícios, né, ter esse olhar para a melhoria contínua, então entender que eu posso fazer melhor, que eu posso fazer de forma diferente, que há outras formas de fazer, assim, todo respeito a tudo que foi feito, que temos uma trajetória, a gente sempre frisa muito isso, a gente honra a trajetória que nos trouxe até aqui, mas para evoluir a gente precisa ter essa virada de chave e pensar de uma forma diferente. Então, o engajamento, a sinergia, os profissionais, a visão dos profissionais, de que antes eles não identificavam que aquilo era um desperdício para o processo deles. E com o conhecimento que foi adquirido, eles conseguem ter essa nova visão. Eu sempre falo do chá, né? Eu falo para eles no treinamento. Pessoal, a gente está transmitindo conhecimento. Com o projeto que vocês vão executar, vocês vão adquirir habilidade, mas acabando o Líder Lean, a jornada continua.
vocês têm que ter a atitude de colocar em prática, de fazer acontecer e de não desistir. Então, tem que persistir, não pode desistir. Obstáculos vão ter, dificuldade também vai ter, falas que acabam, às vezes, nos desmotivando vão acontecer, mas a gente precisa de resiliência, precisa seguir, precisa trilhar essa jornada de melhoria contínua. Então, você classifica que um dos pontos principais para o líder também é ter resiliência. Resiliência, também. Porque ele vai enfrentar vários desafios. Nem todo mundo adere, né? A gente tem que ter esse entendimento. E esses que não aderem, a gente precisa trazer para perto. Precisa ver o porquê. Mas por que você não quer aplicar? O que está acontecendo? Precisa de ajuda? Como eu falei, quem trabalha com melhoria contínua, eu, minha equipe, a gente sempre tem que ter esse viés de trazer a pessoa para perto, de ouvir. É mais ouvir do que falar. E muitas vezes a gente, dentro das organizações, a gente não ouve. A gente sai dando ordens, mandando, com a pressão do dia a dia, atingimento de meta, precisa acontecer. E às vezes as pessoas não estão num bom dia, não estão. Às vezes tem que ter esse equilíbrio. Tem que ter esse equilíbrio. São seres humanos, né? A gente sabe que nem sempre a gente está no nosso 100%. Então, é entender, ter empatia e trabalhar dessa forma com os profissionais. E tem um livro que é muito bacana, que eu vi também no seu perfil lá, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Sim. Foi um livro que foi um divisor de águas para mim, em relação a saber ouvir, saber falar, né? Não é sobre convencer as pessoas, mas conseguir transmitir uma ideia que faz sentido. Então, assim, é um livro excelente que pode ajudar nessa jornada também, né? Sim, e eu costumo muito indicar livros, eu gosto muito de ler e indico vários livros que fizeram sentido para mim. Eu gosto de, dentro do meu perfil, compartilhar para outras pessoas que, às vezes, estão precisando também daquele livro para gerar um desenvolvimento. Eu era muito tímida, não sei se parece, mas eu era muito tímida, de envergonhada, de não querer falar. E tanto a melhoria contínua quanto esses livros de autoconhecimento, que eu sempre digo que eu preciso me autoconhecer para saber o porquê que eu ajo de tal forma em determinada situação. Então, outra dica que eu dou é cada vez mais buscar autoconhecimento. Se conhecer, é muito importante. Entender o porquê que a gente age em determinadas situações. E com isso a gente acaba tendo maior domínio, né, de tudo que está acontecendo. Ou, por exemplo, tenho ansiedade. Quando eu identifico que eu estou com um gatilho, né, às vezes falando muito rápido, opa, precisa respirar. É um gatilho, me conheço, respira, toma uma água, segue. Porque às vezes a gente foge, né? Então, assim, tanto na empresa, às vezes o líder, o gerente, o empresário, ele sabe que tem aquele problema ali, aí o que ele faz? Ignora. Não, se eu parar de olhar para ele, ele vai sumir. E às vezes a gente, como profissional, como pessoa também, né? Por trás de todo profissional, tem um ser humano. Então, a gente conhecendo, sabendo o nosso maior desafio, é mais fácil. Pô, isso daqui é difícil para mim. Então, pô, deixa eu trabalhar isso. Se eu trabalhar isso daqui, eu vou me tornar uma pessoa ainda melhor. Evolução, né? A gente está em constante evolução. E com as mudanças que o mundo está mudando de uma velocidade muito grande, a gente precisa estar preparado para isso. Então, tanto a questão da leitura, de estar antenado com as coisas que estão acontecendo, faz com que eu seja um líder que, de fato, traz inovação, que traz inspiração para a minha equipe. Bacana. Então, gente, vamos lá. A filosofia Lean não é só para grandes empresas, tá? Ela pode ser aplicada no seu negócio, seja uma padaria, um restaurante, uma lanchonete, seja um escritório de representação, né? Seja em qualquer tipo de negócio, tá? Porque é uma mentalidade, né? Ou seja, sobre melhoria contínua e sobre boas práticas. Sim. Né? Então, assim, que você falou dos livros, pô, eu sempre gosto de postar os livros. Tá postando. Não, é porque você acaba influenciando outras pessoas. Então, um amigo esses dias postou, pô, João, vi você lendo lá, agora eu tô começando a ler. E vê que, nossa, mas ler é tão bom. Eu falei, pois é, cara, ler é muito bom. E, né? mesmo nesse contexto, João, vai ter quem vai te criticar. Isso vai acontecer em qualquer lugar, a gente não agrada todo mundo. Mas tem também quem vai se inspirar e vai buscar entender, vai buscar em conhecer, vai comprar o livro, vai ler, vai ter a percepção. Eu tive algumas pessoas que comentaram, Mari, peguei a tua dica lá, gostei do livro, tem outro livro que tu possa indicar? Porque a leitura, ela é uma virada de chave. Olha, e eu falo que assim, eu falo isso lá na empresa, é meio que até desleal. Desleal como? Se você é um profissional que você lê, né,
com um profissional que não lê, não é que é desleal, mas assim, a competitividade é muito diferente. Uhum. É muito diferente. Então, assim, uma pessoa que lê 5, 6, 7 livros, eu colocar, que é uma leitura Sim. bacana durante o ano, né? Ou você conseguir ler pelo menos um livro por mês, que dá para ler. No final do ano, você adquiriu um conhecimento ali vasto, você pode diversificar essa leitura, né? Versus um profissional que não leu nada. Sim. Eu falo assim, é covardia, gente. Então, assim, é bacana ver esse avanço, essa necessidade hoje, porque o mundo está muito conectado, as empresas, cada vez a concorrência está mais acirrada. Sim. E não tem espaço. Né? A empresa que não focar em melhorar os seus processos, primeiro, tem indicadores para conseguir melhorar, né? Sim. Porque eu não consigo melhorar uma coisa que eu não conheço. Se é um problema, ok. Mas se já está num patamar acima, então eu já estou melhorando processos, melhor ainda. Ou seja, nunca para. Né? O que tu não mede, tu não gerencia, né? Então, tu precisa ter conhecimento e entendimento dos indicadores, mas indicadores que de fato façam sentido. Muitas vezes a gente vai ver em empresas, eu vi um indicador na empresa tal, eu achei legal, vou implementar aqui. Calma. Mas o indicador tem que fazer sentido para a empresa, Perfeito. Quer dizer, para o cliente, Sim. automaticamente para a empresa, que o propósito da empresa é o quê? Atender o cliente. Atender o cliente. Isso mesmo. Então não adianta também ficar inchando a empresa de indicador, aquele monte de planilha, aquele monte de BI, mas para quê? Vai gerar valor de fato para o cliente, sim ou não? E até aproveitando o Lean Office na parte do escritório, às vezes tem profissionais que preenchem várias planilhas e sem entender o propósito. Então, no Lean a gente sempre traz, qual é o propósito do teu trabalho? Por que tu está fazendo essa atividade? De que forma isso está favorecendo para que tu atinja as tuas metas ou que tu crie valor para o teu cliente da melhor maneira possível. Então, primeiro de tudo, propósito. Me passaram uma atividade, mas qual o propósito disso, né? Dica de leitura, comece pelo porquê. Comece pelo porquê, sim. Porque isso faz com que tu comece a refletir se aquela atividade agrega ou não valor, se faz sentido para o processo. Porque pode ser, seja uma planilha que, fulano me ensinou que tinha que ser assim, mas eu nunca pensei, mas por que eu estou preenchendo? Quem que vai ver aquela informação? Então, na questão de analisar os processos, tu identifica muito atividades que não agregam valor e que os profissionais estão sobrecarregados e realizando essas atividades. Verdade. Nosso bate-papo está muito bom, já foram quanto tempo aí, né? 50 minutos. 50 minutos, infelizmente. Mari, o que você deixa de mensagem final para eles aí? Minha mensagem final é: sejam resilientes, busquem cada vez mais conhecimento e entendimento, estejam próximos do processo, então vão ao Gemba, vão onde as pessoas estão, entendam a dor das pessoas no chão de fábrica ou o próprio Gemba do administrativo, ou seja, onde as coisas estão acontecendo, e sempre com viés de agregação valor para o cliente. O que o nosso cliente quer, o que ele está disposto a pagar, qual que é o problema do cliente que eu vou estar resolvendo com o meu produto, com a minha solução. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, e para quem quer trilhar essa jornada de melhoria contínua, siga firme, confia, busque cada vez mais conhecimento e inspiração. Então, pessoas, profissionais que estão aí há um bom tempo, a gente chama de senseis, né? Senseis que estão há um bom tempo nessa jornada Lean, para que você possa se inspirar, para que você possa trilhar essa jornada da melhor maneira possível. Bacana demais. Linda mensagem. E a parte do Gemba é muito importante. Vá onde as coisas estão acontecendo. Isso. Atenção, você, empresário, empreendedor, profissional. Você tem ido aonde as coisas de fato estão acontecendo, ou você está só atrás da mesa? E eu quero aproveitar, João, para agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre melhoria contínua, representando a Cristal Copo nesse podcast, te parabenizar pela belíssimo trabalho, tanto com as tuas lideranças quanto com esse projeto de falar sobre assuntos que fazem sentido para as organizações, para as empresas, para as indústrias, e inspirar as pessoas a querer ser melhor. É isso aí. Obrigado, Mari. Foi uma Obrigada. honra receber você aqui. Parabéns pelo trabalho que você faz na Cristal.
recebeu lá, né? Nosso primeiro bate-papo foi online, recebeu a Foi. gente assim de braços abertos, nos ajudou muito, eu estava iniciando a aplicação da metodologia da MCI na Multipel, então assim, abriu um horizonte para mim fantástico, né? O que eu deveria trilhar, todo o material que você compartilhou, assim, acho que a gente precisa de profissionais assim, porque às vezes as pessoas pegam o conhecimento, né? E guarda, porque hoje assim, eu quero vender um curso, eu quero... Então, Sim. todo mundo, às vezes, quer gerar receita em cima de algo. Eu não vou compartilhar, não vou ensinar, porque isso daqui eu posso ganhar dinheiro com isso, mas não é bem assim que as coisas funcionam. O meu propósito sempre é ensinar e aprender. Eu digo que quando eu ensino, quando eu faço, estou lá no momento de treinamento junto com a equipe, eu aprendo cada vez mais. Então, um treinamento vai ser sempre melhor do que o outro. E eu sempre digo, às vezes eu participo do mesmo treinamento mais de uma vez, porque dependendo de como eu estou, eu vou absorver de uma forma diferente. Então, essa busca pelo conhecimento ela é muito rica e quem tem conhecimento tem que multiplicar, tem que disseminar, tem que ter esse viés de auxiliar quem está começando, de auxiliar. Eu também estou recém nessa jornada, mesmo que já foram 7 anos como melhoria contínua, eu estou um embrião ainda ali, iniciando nessa jornada, comparado a referências que nós temos que já estão há anos, né, trabalhando com melhoria. Mas é bacana demais. Mari que vai dar um treinamento para a gente. Sim. Daqui a pouco, acabando aqui, a gente vai lá para o nosso treinamento a respeito da filosofia Lean, né, para a gente melhorar ainda mais lá na Multipel. E é isso. Chegamos ao final do nosso 13º episódio. Foi um episódio muito enriquecedor. Pude aprender muito. Sempre aprendo com você. Você sempre compartilha muitas ideias, muitas coisas bacanas. Obrigado, Mari. Obrigada, João. E fica o recado aí para você. Você tem buscado melhorar na sua empresa? Né? Hábitos Atômicos, um livro que é uma indicação também muito bacana, ele fala sobre a gente melhorar 1%. Sim. Né? Todo dia nós fazemos pequenas escolhas que nos vão levar na direção do nosso objetivo ou não. Aí a pergunta é, quais escolhas você tem feito como profissional, como empresa? Onde você tem ancorado as suas escolhas? Será que você está indo em direção ao seu objetivo? Ou você tem se afastado cada vez mais dele e não tem nem percebido? Fica aí essa reflexão. Muito obrigado. Se você gostou do nosso bate-papo, deixa aqui o seu like, compartilhe esse conteúdo com aquela pessoa que você entende que vai fazer a diferença na vida dela. E se inscreva no nosso canal também. E não posso deixar de falar a respeito da Multipel. Você já conhece a Multipel? Se não, dá uma entradinha aí, www.multipelatacado.com.br. Nós temos um e-commerce com diversos produtos para atender, desde o seu comércio até a sua casa. E também acesse Cristal Copo, tá? Essa empresa maravilhosa, um grande parceiro da Multipel que está presente na nossa convenção de vendas, que hoje, dia 2/10 de 2025, amanhã, dia 3/10 de 2025, será a nossa primeira convenção de vendas, a Cristal Copo, que é um grande parceiro, está lá presente. Já deixa aqui o meu muito obrigado, Cristal Copo. Obrigada, beleza? João. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.